Olá, olá! Meu nome é Raquel, eu sou brasileira, vivo na Itália há 18 anos e esse é o Transformando a Vida, transformando a minha e a tua vida. Porque Deus é bom e Deus faz transformações na nossa vida. Bom, se você não assistiu os outros vídeos, vai lá no nosso canal, assista, porque eu tenho contado o meu percurso onde depois de perceber da frustração, tristeza, desânimo, eu falei, não, eu quero viver, e Deus foi me direcionando e eu alcancei conhecimentos que têm transformado verdadeiramente a minha vida. Bom, e hoje nós vamos falar de duas coisas rápidas, mas muito polêmicas, né? A primeira coisa, eu quero dizer assim, como vocês já perceberam, mesmo que eu não quero que nem os vídeos, nem o meu livro tenha uma conexão religiosa, né? Não tem uma conotação religiosa, mas eu não posso falar de mim sem falar do relacionamento que eu tenho com Deus e como eu amo o Senhor. Então, o que eu quero dizer para você hoje é o que a religião fez, né, na minha vida nesse percurso. Religião, a palavra religião vem do latim e fala que é religar, tem o sentido de religar. Então seria o caminho que é ligar o homem a Deus. Então a religião seria usada para isso. Infelizmente nós sabemos que a religião nos anos ela foi corrompida e hoje como hoje são poucas as instituições religiosas que são realmente fiéis a esse propósito, que é de religar o homem a Deus. Mas o que nós podemos fazer, o que eu fiz nessa história toda? Bom, eu peguei a minha base, né, a base de conhecimento que eu tinha, pouco, não sou teóloga, então eu conheço pouco realmente, mas pegando essa pouca base, estudando um pouco o que a ciência fala, o que a ciência explica sobre a psique humana, sobre como crescer, né, diante da sociedade de hoje, diante de você mesmo, como vencer as dificuldades, como vencer até mesmo esses sabotadores que a gente tanto falou nos vídeos passados. Então, eu peguei esse conhecimento e fui aplicando, né, dentro do conhecimento cristão que eu tinha. Então, o que significa isso? É você ver aquilo que a ciência está aplicando hoje e observar se isso vai te levar para o caminho, se isso tem conexão, se isso vai de acordo com aquilo que você aprendeu. Levando em consideração o seguinte, muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas, mas elas não se deixam ser ensinadas, elas não se permitem de aprender verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, mas elas vão seguindo ordens, sem olhar. Lembre-se de uma coisa, Deus nos fez, a mim e a você, como seres inteligentes, indistintamente. Você tem capacidade para buscar dentro da palavra, buscar entender o que Deus fala, o que Deus deixou para nós. Você tem capacidade de ler um livro, de ouvir um vídeo e entender você aquilo que você precisa, aquilo que aquele texto está te dizendo. Então, o conselho que eu deixo, não se deixe guiar por dogmas humanos, por religiões, mas busque você entender o que é realmente relacionamento com Deus. Quando eu entendi isso, o que é verdadeiramente relacionamento com Deus, que eu não preciso de uma religião para me relacionar com Deus. Eu tenho a minha igreja para ter comunhão com os irmãos, mas eu não preciso da minha igreja para caminhar com Deus. E é essa a diferença. Porque existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que não estão caminhando com Deus, não estão na presença de Deus. Agora, a igreja é necessária? Sim, porque é o lugar onde você vai aprender um com os outros, onde você vai ter comunhão, onde você vai até mesmo provar aquilo que você tem aprendido, né? Então, nós precisamos dessa comunhão, mas ela não pode ser essencial para que você chegue a Deus, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai te levar a ter um relacionamento com a igreja e frutificar em amor, em misericórdia, em graça, em paz, em perdão, porque para isso nós nascemos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu não deixei a minha fé, né? Eu não abandonei a minha fé, mas eu busquei na ciência explicações que me ajudam a executar a minha fé. Para mim, a lei da atração, ela é ciência bíblica aplicada. Então, e nós precisamos trabalhar, porque a nossa mente, o entendimento que nós temos, o nosso subconsciente, tudo foi Deus que criou, Deus que nos deu, e nós podemos e devemos entender o mecanismo para podermos prosseguir. E aí nós vamos nos confrontar com o nosso primeiro grupo, né, que é a nossa família. E aí o que acontece quando você começa a ser transformado? As pessoas passam a não te reconhecer. Verdade. Não é mais você.
né? Eu, por exemplo, há anos atrás, eu era, às vezes, um pouco ansiosa, nervosa, agitada e tal. Hoje em dia, eu tô de boa, entendeu? O mundo tá caindo, deixa o mundo cair, a gente pega ele e constrói de novo. Porque, na verdade, nós não podemos fugir dos nossos propósitos. E os propósitos, como a gente já disse, ele vem com dificuldades e nós precisamos aprender a lidar com isso. E aí, quando nós começamos a mudar a nossa mente, ter mais confiança, ser mais decidido, não molar, não desistir, ser mais grintoso realmente para poder alcançar os objetivos, a nossa família olha e fala assim, e aí, o que está acontecendo, né? E não reconhece. E nesse momento, quando a gente vive essa transformação, a gente quer que eles também venham conosco, né? A gente quer que eles entendam aquilo que a gente tem entendido. E a mesma reação com relação à igreja, né? Com a instituição religiosa onde você está. Você passa a entender, né, essa conexão com Deus, você passa a entender como você vai fazer para você crescer e você quer que as pessoas ao seu redor sigam o teu passo. Desiste. Isso não vai acontecer. O percurso de transformação, ele é individual. É você e Deus. Ele é aqui, ó. Ele é vertical, ele não é horizontal. Você não vai conseguir obrigar nem marido, nem filho, nem pastor, nem ninguém te seguir. Você vai conseguir, ao máximo, mostrar o quanto faz bem adquirir conhecimento para poder crescer e ter foco nos teus objetivos e mostrar a mudança efetiva. Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que ela faz está funcionando. Agora, você não queira obrigar ninguém, porque não funciona. A tua família não vai te seguir. A tua família, a tua igreja não vai te seguir. E eles são essenciais para você, são. Então, o que você tem que fazer? Exploda em amor. Ame quando eles te entenderem, amem quando eles não te entenderem, mas prossiga. Eles não conseguem entender a tua mudança. Prossiga. Eles não... Prossiga. Prossiga. Vou dar um exemplo de hoje. Hoje o meu programa era gravar de manhã e à tarde. Foi o dia que eu tirei e falei, hoje eu vou gravar. De manhã eu não pude, porque a Cecília precisava disso, precisava daquilo, não queria. De tarde, aí eu falei, tudo bem, então eu vou gravar à tarde. Beleza. À tarde, o Frederico veio, mãe. Eu falei, não, agora eu vou gravar. Ponto. E anos atrás, eu nunca faria isso. Nunca. Eu desistiria de tudo aquilo que eu estou construindo para mim, para seguir, para construir com os meus filhos. Hoje eu não faço isso. A mesma coisa com meu marido. Amor, é assim, mas esse dia aqui eu não posso. Da mesma forma com a igreja onde eu sirvo. Por quê? Porque se eu não me posicionar no meu foco e não aprender a dizer não, eu não vou a lugar nenhum. E o processo de transformação, ele traz isso. Ele te aproxima de Deus, ele te aproxima da intimidade com Deus, e é isso que você precisa, mas ele também te dá direção. Quando eu comecei a orar, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, muitas vezes eu posso estar falando algo que você não está entendendo, porque você não assistiu os outros vídeos. Quando eu comecei a falar, Deus, eu quero ser a mulher que o Senhor planejou, isso se torna assim, porque se aquela que eu era não era o plano de Deus, e eu começo a me transformar, as pessoas não vão me reconhecer. E eu vou ter que fazer coisas que eu não fazia antes. Ou deixar de fazer coisas que eu antes fazia. O importante é, eu quero ser diferente daquilo que eu fui até hoje. Mas para isso, eu tenho que ser diferente. E isso é uma guerra. Isso vai contra a natureza. Isso é quebrar paradigmas, como a gente já explicou. Então, fechando esse ciclo, né? Eu quero dizer para vocês assim, que hoje eu não me encaixo mais no modelo da Raquel de anos atrás. Eu sou mais feliz. Eu tenho mais liberdade. Sabe uma coisa que mudou muito, muito mesmo? Eu antes, quando alguém fazia alguma coisa comigo, eu perdoava, mas ficava tudo aqui dentro. Às vezes perdoava mesmo, mas assim, eu não falava. E quando as pessoas faziam algo que me desagradava, eu preferia estar triste do que falar. E hoje, como hoje, eu digo assim, às vezes eu falo para meus filhos, eu estou um perigo. Você não pode me perguntar nada, não venha falar comigo, porque eu vou abrir a boca e vou falar o que a pessoa não quer ouvir. Com respeito e com amor. Porque é algo que eu aprendi e ensino para os meus filhos. Você pode falar qualquer coisa com qualquer pessoa, se você falar com amor e respeito. Então, às vezes, quando uma pessoa, seja do teu trabalho, seja da tua igreja, seja da tua família, que faz algo, se você é o tipo da pessoa que fica só, né, engolindo, aprenda a dizer, olha, eu hoje não sou mais assim.
hoje eu quero te dizer assim, não gostei do que você fez. Sabe, me feriu, eu te perdoo, vamos adiante, vamos, mas não faça mais. Ou então quando fizerem, olha, outro dia eu fiz isso com uma pessoa que é muito importante para mim. Eu falei, eu disse isso para você, passaram-se meses, você não se importou, você em nenhum momento perguntou, Raquel, como você está? E essa pessoa falou, realmente eu não fiz, porque eu achei que você fosse forte o suficiente, eu sempre soube que você é forte o suficiente para aguentar. Eu falei, sou forte, mas naquele momento eu precisava de você. Pronto, falei. Em outros tempos, eu não teria falado. Então, lembre-se de uma coisa, quando você passa por esse processo de transformação, você é transformado. E você então não se encaixa mais na velha moldura. Não tenha medo. Siga adiante. Seja transformado. Seja a pessoa que Deus planejou. Não importa aquilo que a tua religião, que a tua família fala, que os teus amigos falem, se você se coloca diante de Deus para você ser transformado e transformado em amor, em graça e misericórdia, porque quando existe essa transformação, que é uma transformação feita por Deus, o que você vai transbordar, você vai transbordar alegria, você vai transbordar fé, você vai transbordar paz, você vai transbordar solução, sabe? Você vai ser aquela pessoa que vai acrescentar e você vai ter crescimento. São esses os frutos que eu estou vendo na minha vida e que eu sei que aumentarão dia após dia. E repito, não é porque as dificuldades não existem, mas é porque eu tenho aprendido a vencer as dificuldades. E eu sei que você também vai aprender. Eu quero desejar para você uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida cheia realmente do propósito e de realizações de sonhos. Lembre-se, você tem algo dentro de você para ser usado. Tira isso do fundo do baú e comece a exercitar a ser a verdadeira pessoa que você foi planejada para ser. Que Deus te abençoe. Grande beijo.